centavos, né? Era R$2. R$2 o pastel de vento. Aí você enchia de vinagrete, comia. Se fui pobre, nem me lembro, irmão. Vem. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Meu Deus do céu, estou no culto de jovens ou de idosos? Vocês estão felizes aí? Aleluias. Que Deus te abençoe, te prospere e derrame sobre a tua vida na mesma intensidade do teu grito. Amém? Amém. Olha aí que benção. Não ia falar assim, você que é solteiro, que case na intensidade do teu grito, que aí os vizinhos iam vir aqui reclamar, né? Você ia dar um berro aí. Mas estou muito feliz de estar aqui, uma alegria. Estou com um torcicolo, então meu pescoço está meio travado, então eu estou virando desse jeito. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Bom, o tema que passaram para mim é um tema bem lindo, né? Emocionante. Como arrasar em 2026. Essa é a ideia do pastor Igor, né? O pastor Igor trouxe um tema aí. E aí eu estava meditando em relação a isso. E eu estava orando e eu comecei a pensar o que é que eu gostaria de receber de conselhos se eu tivesse no lugar de vocês. Eu comecei a trazer na minha memória tudo aquilo que eu disse, Senhor, o que eu posso contribuir de uma forma que realmente possa transformar a vida deles? Porque eu posso simplesmente jogar lá no chat GPT, me dar 5 conselhos, 4 conselhos, 3 direções, e vir aqui falar, mas eu falei, cara, não é isso. Eu creio que se você ouvir uma palavra hoje aqui, isso pode mudar totalmente o destino da sua vida, quem crê nisso? E eu falei assim, Senhor, se eu tivesse sentado lá, e eu tivesse por volta dos meus 17 anos, que foi quando eu cheguei na igreja, aos 21 eu comecei a me tornar alguém que estava buscando uma liderança, me casei, o que foi que o Senhor fez, falou comigo durante esses anos, durante esses últimos anos que me trouxe até aqui, e eu queria compartilhar isso com você, eu queria verdadeiramente poder extrair tudo que tem dentro do meu coração e falar para você, cara, vai por esse caminho que você vai conseguir viver algo extraordinário. Provavelmente eu vou falar coisas que você não gostaria de ouvir, coisas que não é agradável aos teus ouvidos, mas eu tenho certeza que se você ouvir esse senhor que está tentando ser jovem aqui de novo, olha o tênis que eu coloquei, gente, coisa feia, né? Nada a ver comigo, não combina comigo, né? Mais, né? Já era, né? Roupa de tiozão com tênis de jovem, meu Deus, me esforcei, né? Dei o meu melhor. Mas o que é que eu poderia falar? É como se eu estivesse diante de filhos aqui, os meus filhos estão aqui. E eu queria compartilhar algo com vocês para que vocês pudessem realmente viver algo extraordinário. Não é um culto para se emocionar, não é só para se arrepiar, não é só para sentir algo que fala, uau, não, é algo realmente que você vai falar assim, cara, se eu seguir essa parada vai mudar minha vida. Quantos estão comigo aqui, amém? E eu comecei a pensar, Deus, algo mudou em mim mediante uma palavra. O fruto, eu sou fruto de uma palavra. A minha mãe, ela... Para quem não sabe, contar um pouco da minha história, eu nasci em Pirangi. Quem aqui conhece Pirangi? Irmão, ninguém, só a Bianca. E nunca foi lá. Só conhece de ouvir falar. Pirangi fica a 300 quilômetros de Campinas, é uma cidade que tem 10 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, só para você entender em relação a número, Campinas tem 1.200.000 habitantes. Pirangi tem 10 mil habitantes. A minha mãe, ela sai de Pirangi para tentar... fazer um curso de cabeleireira aqui em Campinas, e quando minha mãe vem para cá muito nova fazer um curso de cabeleireira, ela conhece meu pai, ela perde a virgindade com meu pai e aí eu sou concebido. A minha mãe briga com meu pai, então ela volta para Pirangi sem meu pai saber que minha mãe estava grávida. Eu nasci 9 meses depois que eu nasci, o meu pai, sabendo que eu tinha nascido, ele foi até Pirangi atrás de mim para poder me trazer para Campinas. A minha mãe totalmente da roça, do interior, meu pai totalmente um cara fechado, chucro, não deixava ela trabalhar. Meu pai, ele tem vários tipos de formação, meu pai tem até MBA em contabilidade, o meu pai, ele dirigiu grandes empresas, e a minha mãe, ela não estudava, ela era do lar. Então um dia o meu pai, assim que meu irmão nasce, 1 ano depois, meu pai deixa a minha mãe, larga a minha mãe, e a minha mãe, ela tinha que tomar uma decisão, voltar para Pirangi, para poder sustentar a nossa vida,
ou permanecer em Campinas para que eu continuasse estudando na escola que eu estudava, porque minha mãe tinha fé e esperança que a escola que eu estudava iria transformar a minha vida. Eu estudei no SESI da Moreiras, da minha primeira à oitava série. E ali eu entendi que Deus estava formando algo dentro de mim. E a minha mãe, ela viveu em Campinas todo esse tempo sendo faxineira. Minha mãe vendia Yakult na rua. Difícil falar e vocês não vão saber, mas aqueles carrinhos de Yakult, alguém já viu na vida isso? Já viram? Já? Então ela andava na rua com um carrinho de Yakult vendendo, fazia faxina. A minha mãe, ela se esforçou muito. Minha mãe, ela é uma grande inspiração para mim em relação a isso. Eu me lembro um dia que minha mãe chega em casa e ela começou a fazer faxina no condomínio que eu morava, ali na Vila União, no condomínio Rio de Janeiro. E eu lembro das pessoas zoarem, me zoarem na rua porque minha mãe fazia faxina. Porque minha mãe era faxineira do condomínio. E um dia minha mãe chega em casa, essa cena me marcou muito, porque quando ela estava fazendo arroz para a gente comer, a minha mãe ela não conseguiu jantar porque ela viu muitos bigatos andando no lixo enquanto ela lavava a lixeira e ela não conseguia comer arroz mais. A minha mãe ela se esforçou muito para que a gente pudesse crescer. E a minha mãe sempre falava para mim, filho, estuda. Estuda, porque quem estuda não depende de ninguém. E a partir daí eu comecei a idealizar um mundo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso ser rico, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso ser alguém que vai trazer dignidade para minha mãe. Quem aqui já passou por alguma coisa do tipo e sonha com isso? Tipo, cara, eu quero dar o melhor para minha casa, quero dar o melhor para minha família. Então eu não diferente de você, eu comecei a sonhar com isso também. Eu falei, cara, eu preciso dar o melhor para minha mãe, eu quero dar o melhor para minha casa, quero dar o melhor para minha família, eu preciso estudar, eu preciso entrar numa boa empresa. Então eu me tornei um jovem muito sonhador. O céu é o limite. Eu falei, cara, eu vou voar. E eu comecei a muito cedo observar comportamento de pessoas. Eu comecei a entender que era um dom que Deus estava me dando. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. Então eu comecei a observar as pessoas, perceber, porque eu estudava numa escola de pessoas ricas e depois eu voltava para a Vila União com pessoas pobres. Então eu comecei a perceber o comportamento diferente. Tudo bem falar Vila União, pessoas pobres, né? De boa, eu também era. Então, também sou, sei lá, eu moro na Vila União, amém? Então eu comecei a perceber que os meninos da escola que eu andava, as meninas da escola que eu andava era diferente. Moravam em outros bairros, os pais com muito dinheiro. Eu só estudava naquela escola porque meu pai tinha muito dinheiro. Então, para o meu pai trabalhar numa indústria, a minha mãe conseguiu uma carta no emprego dele para eu poder estudar. Mas eu era o mais pobre da minha turma, era um negócio muito louco lá. Então eu percebia, algumas coisas. Graças a Deus eu sempre tive cara de playboy, então deu para disfarçar bem. Mas eu era muito pobre, muito pobre. Então eu sempre cresci com esse desejo de ser alguém, entende? Mas aos 17 anos acontece uma fatalidade. No condomínio que eu morava, o meu melhor amigo, ele foi baleado, ele tomou um tiro no peito. E quando isso acontece, as pessoas começaram a gritar no condomínio para eu descer, para ajudar a levar o corpo dele para o hospital. Então quando eu desço, eu carrego o corpo do meu amigo sangrando, eu fico todo manchado de sangue. Coloco ele dentro do carro e a esperança é que ele ia estar vivo, que ele ia viver. Esse era um amigo muito chegado para mim, porque ele substituiu a ausência do meu pai. Então ele era um cara que me protegia na rua, me ajudava, ele caminhava comigo, ele era como se fosse um pai. A primeira vez que eu tomei caldo de cana foi junto com ele. Ele me levou para tomar caldo de cana, eu não sabia muito bem o que era caldo de cana. E aí adivinha só o que eu fiz? Ele falou assim, pega 2 caldos de cana aí que eu vou lá pegar o pastel. Aí eu falei assim, me vê 2 caldos de cana. A moça foi lá, fez 2 caldos de cana. Eu falei, tem açúcar? Ela falou, para quê? Eu falei assim, não, para eu colocar no caldo de cana. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu gosto, eu não sabia que era doce demais. E eu enchi o meu caldo de cana de açúcar e o dele de açúcar. Porque eu achei que era suco, eu achei que caldo de cana era suco. Eu tinha 17 anos, só para você entender a realidade que eu vivia. E aí ele tomou, ele falou, nossa, tá doce, né? Eu falei, então, tá gostoso, né? Quando ele morre, há uma grande frustração na minha cabeça. Eu comecei a entender que eu não vivia num mundo que seria tudo perfeito. E foi ali que eu fiz a primeira oração da minha vida. E eu falei, Deus, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, fale comigo. Aos 17 anos eu ouço a voz de Deus pela primeira vez. E é como se Deus imprimisse um chamado dentro do meu coração. É como se Deus marcasse a minha vida de uma forma extraordinária. Então eu comecei na igreja. Quando eu chego na igreja,
num ambiente como vocês estão aqui, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Pode ser que você está chegando aqui hoje pela primeira vez, ou pode ser que você já tenha uma vivência dentro da igreja, mas você não tem entendimento ainda de quem é Deus, ou o poder de Deus, ou o que Deus pode fazer. E a primeira coisa que eu aprendi na igreja, que eu li, e um texto que mexeu comigo, é o texto que eu quero ler com você, que está lá em Gênesis 37, verso de número 5. Abra comigo, Gênesis 37, verso de número 5. Se coloque de pé. Todos acharam? Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia, o verso de número 5. Vai dizer assim a palavra do Senhor: certa vez, José teve um, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Repita comigo: certa vez, José teve um sonho. Fala comigo: sonho. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos, Deus, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem preparado, separado para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui vivendo tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Esse foi um dos primeiros textos que gerou uma transformação dentro de mim. Você pode ler a Bíblia diversas vezes, mas quando você lê a Bíblia e um versículo bíblico salta aos teus olhos, o que significa isso? Esse versículo bíblico, ele é lido de uma forma a qual você nunca tinha parado para prestar atenção, mas ele gera uma mensagem dentro do teu coração. Isso se chama revelação de Deus para a tua vida, é uma revelação da palavra. Existe a diferença da palavra logos e da palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita, a palavra rema é a palavra revelada. O diabo, ele só conhece a palavra logos, ele só conhece as palavras escritas, por isso que quando ele está diante de Jesus, ele fala, mas está escrito. Então Jesus traz a palavra rema, a revelação da palavra. Todo mundo tem acesso ao logos, a palavra logos de Deus, mas só os filhos têm o entendimento da revelação de Deus. Quem está entendendo? Quando Jesus conversava com os discípulos, ele diz assim: a vocês foi dado os mistérios de Deus, a vocês foi revelado os mistérios de Deus. Aquele que tem olhos não vê, aquele que tem ouvidos não ouve, mas a vocês eu estou dando uma revelação. É como se quando eu li esse texto, uma revelação de Deus surgiu para mim. Você pode ser como José do Egito, você pode ser como um jovem, você pode ser alguém como José do Egito. O que você precisa fazer? Você precisa acreditar na palavra, você precisa acreditar no sonho que Deus colocou no teu coração. E se você acreditar no sonho que Deus colocou no teu coração, isso é o suficiente para você viver algo extraordinário com Deus. É o suficiente, irmão. Eu cresci sem a presença do meu pai, a minha mãe, faxineira. Eu vim do interior, eu cresci numa comunidade, eu não tinha ninguém e nem alguém para chegar em mim e me projetar para ser o que eu sou hoje. Vocês entendem isso? Não tinha alguém, eu não tinha um pastor que olhasse para mim e falasse assim, ó, eu vou investir em você, eu vou colocar dinheiro em você. Não, tudo que eu fui vivendo e fazendo foi através de uma sede, um anseio que queimava dentro do meu coração. O meu maior sonho na minha juventude era que um pai espiritual, ou um pai físico, ou alguém me patrocinasse. Eu tinha um desejo que alguém olhasse para mim e falasse assim, oh, eu vou acreditar nesse menino, eu vou fazer alguma coisa. E isso foi uma frustração na minha vida, porque eu fui vivendo, fui levando, e parece que eu era esquecido por Deus nesse quesito. Mas todas as vezes eu voltava para o mesmo lugar que eu dizia que nunca mais voltaria, por causa do sonho que Deus tinha colocado no meu coração. É como se Deus te trouxesse sempre no mesmo ambiente e falasse assim, ó,
não para, não desiste. A sensação é como se você falasse assim, lá em 2025, em 2026 eu nem vou tentar mais, eu não vou mais no culto de jovens, eu vou, sei lá, vou viver minha vida. E aí de repente, onde você está? No culto de jovens. Parece que passa um filme na tua cabeça e fala, por que eu estou aqui de novo? É porque tem um sonho dentro do teu coração que Deus acendeu e Ele te traz de novo no mesmo ponto, no mesmo lugar. Todas as vezes Deus me trazia no mesmo ponto, no mesmo lugar. Então eu comecei a aprender algumas coisas com Deus que eu quero compartilhar com você. Eu tenho 32 anos. Eu quero resumir dos meus 17 anos aos meus 32 anos. Resumir rapidamente alguns pontos que você precisa entender, que você vai passar por eles, e você precisa permanecer e colocar isso dentro do teu coração. Porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através de você nessa terra, amém? Então se você quiser pegar o teu celular, abre aí no bloco de notas, e eu quero que você anote o que eu vou falar com você. A primeira coisa que eu quero que você anote é o seguinte: não viva no modo distração se você nasceu para o governo. Repete comigo, não viva no modo distração se você nasceu para o governo. Uma das coisas que você vai perceber na caminhada é que nós somos distraídos rapidamente. Rapidamente a gente se distrai com alguma coisa. A gente está começando o ano e quando a gente começa o ano a gente coloca algumas metas, objetivos e por aí vai. Então vai ser muito difícil eu dar um exemplo claro nesse exato momento da tua vida, porque pode ser sim que você já tenha se distraído nesses dias que começaram, mas você está um pouco mais focado, então você não vai ter memória sobre o que eu vou falar, mas eu vou falar algo que vai fazer sentido para você. Quantos de vocês já pegaram o celular na mão falando assim, ó, eu vou fazer algo aqui no celular, e aí de repente chega uma mensagem, você abre a mensagem, e quando você vai ver, você respondeu a mensagem, e do nada você está no Instagram rolando Reels, do nada, quem já passou por isso? Do nada, você falou assim, ó, vou pegar meu celular aqui e preciso fazer um negócio, aí você começa, aí você fala assim, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Já aconteceu com você? Preciso mandar uma mensagem aqui importante, puf, bate na cabeça, aí do nada você distrai. Se acontece isso no seu dia a dia, imagina com os objetivos que você colocou na tua vida. As distrações, elas vão aparecendo. Só que essas distrações, elas não aparecem somente em formato de coisas que são legaisinhas, tipo um Reels ou um meme que apareceu. Essas distrações, elas vão aparecer na tua vida de algumas formas. José, ele tinha um sonho. O sonho de José era ser um governador. O sonho de José era que ele estaria governando algo. O sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Era um cargo de liderança extrema. Os feixes se soltavam e todos se dobravam diante dele. Então, quando ele conta isso para os seus irmãos ficam doidos. Que sonho é esse? Um sonho de alguém que teria autoridade, um sonho de alguém que viveria algo grande, um sonho de alguém que viveria um governo de Deus. Só que facilmente ele poderia se distrair. Ele poderia se distrair quando os seus irmãos pegam ele, jogam ele dentro de uma cova, e ele poderia simplesmente se distrair com o vitimismo, com a revolta, com a injustiça. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, para você viver tudo aquilo que você sonha em viver em Deus, você pode ter certeza que você vai passar por revolta, injustiças, e você vai viver um pouco de vitimismo dentro da tua vida. Revolta, injustiças e vitimismo são algumas coisas que nos distraem durante a nossa jornada. Não é só o meme que te enviam no WhatsApp ou no Instagram que te distrai. As injustiças da vida te distraem. E deixa eu te falar uma coisa, você vai passar por muita injustiça até você estar pronto e maduro para poder governar. E isso daí é um ponto crucial para distrair você nessa corrida que você está fazendo, para distrair você nessa caminhada que você está fazendo. Eu passei por muita situação nos últimos anos, no começo do meu ministério, de injustiças.
de querer entrar numa zona de vitimismo. Eu lembro um dia que eu estava no culto, e lá eram 7 pastores, eu era o 7º pastor, então tinha uma hierarquia, eu era o 7º pastor, eu era o mais novo. O pastor da igreja estava viajando, o 2º pastor estava viajando, então sobrou para o 3º pastor dirigir o culto. E esse 3º pastor, quando ele sobe para dirigir o culto, hoje os recados é em vídeo na igreja, mas naquela época era um papelzinho escrito, então pegava o papel e ficava lendo o papel. Então o pastor pegou o papel e começou a ler o papel. Nós temos o ministério X vai fazer tal coisa, não sei quem vai fazer tal coisa. Aí ele termina de falar e ele fala assim: fulana, que é para a esposa do pastor presidente, tem mais algum recado para dar? Aí eu levantei a mão no meio do culto e falei assim: ô pastor, avisa que o ministério de jovens tal. Aí ele fala assim na frente da igreja: eu estou falando com a fulana, não estou falando com você. Sabe o que a igreja fez? Ai, todo mundo, irmão, parecia que tinha aberto uma Coca-Cola dentro da igreja. Sabe aquele barulho que faz? Eu me lembro que esse dia foi um dia tipo assim, que eu fiquei revoltado. E quando eu levantei, acabou o culto, teve a palavra, teve a ministração, fiquei sentado no meu lugar com uma revolta, com uma raiva dentro do meu coração. Na hora que eu levantei para ir embora, um rapaz da igreja, que ele já faleceu, chamavam ele de Chique 10 na igreja. Ele me abraçou e ele falou assim: Deus está te ensinando o que você não deve fazer quando se tornar um dos maiores pastores do Brasil e do mundo. Deus está te treinando, não se distraia. Irmão, você vai ser muito injustiçado, você vai ser muito amassado no processo. Vão te jogar na cova, vão arrancar a melhor roupa que o teu pai te deu, vão te humilhar, vão te ofender, vão te julgar, vão te criticar. Quem nasceu para governar não pode se distrair com qualquer coisinha da vida. Sabe o que eu percebo muito na nossa geração? É muita distração tentando se defender de algo que Deus nunca pediu para você se defender. A gente está preocupado demais em tentar justificar algo que ninguém perguntou. Nesse processo eu aprendi algo. Para os seus amigos, você não precisa se justificar, eles sabem quem você é. Para os seus inimigos, não adianta se justificar, eles vão pensar o que eles quiserem pensar sobre você. Então não se distraia, não deixa a tua mente ser tomada por qualquer coisa que as pessoas estão falando no processo. Você quer viver algo extraordinário em 2026, irmão? Não se distraia, não fique olhando a paisagem, não fique simplesmente olhando a vida passar. Passa rápido demais. Eu estou com 32 anos e daqui a pouco eu vou estar com 40 anos, e quando eu for ver, eu vou estar vendo todos os meus filhos casando, e eu vou estar vendo a vida passar, e eu vou estar sendo avô. As coisas passam rápido demais. Nós temos 6 anos de igreja, mas parece que foi ontem que nós começamos a casa do pai dentro de uma garagem. Há 6 anos atrás, começando a casa do pai numa garagem. Rafinha e Beatriz nem eram casados, Duarte nem namorava, Pastor Igor andava de bermuda da Quicksilver, boné para trás. As coisas passam rápido, sim ou não? Aí você olha para o Igão, já tem uma filha correndo pela igreja, Duarte está namorando. Aleluia, glória a Deus. Não é tão bonito, mas é de Deus, aleluia. As coisas passam rápido, irmão. O tempo voa. Então se você se distrair com qualquer coisinha que for acontecendo, ou com qualquer coisa que for falando, você não vai aguentar. Lamentações 3:27 vai dizer: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Quando é jovem, você precisa suportar o peso, cara. Ah, mas eu não tenho crédito. Não, você não tem crédito. Ah, mas eu não tenho voz. Não, você não tem voz. Nós não somos nada. Quando somos jovens, nós não somos nada. Então nós temos que fazer o quê? Fortalecer a nossa cabeça. Fortalece a tua mente. A palavra que você recebeu, o sonho que você recebeu, você precisa entender. Um dia vai acontecer, mas enquanto não acontecer, eu não posso me vitimizar. Mas uma hora vai chegar.
A canção que me sustentou até aqui, todos os dias da minha vida foi: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Eu não sei como vai ser, eu não faço ideia de como vai ser, mas eu tenho uma palavra, irmão. Eu não faço ideia de como vai ser 2026, mas uma coisa eu sei: eu tenho uma palavra para a minha vida. Então eu não posso me distrair, porque o diabo vai querer me parar, e ele vai querer me distrair com coisas nessa terra. Não se distraia, 2026 daqui a pouco acaba, e você perdeu o time, porque você se distraiu. Existe uma palavra poderosa sobre a tua vida, mas um detalhe, uma distração, uma ofensa, uma injustiça, você para, você desanima, você desiste. O que seria de nós se não fosse a graça e misericórdia de Deus? Deus nos dá a misericórdia dele todos os dias e nos coloca de volta no caminho, mas se a gente se distrair, irmão, vai dar ruim. Então o primeiro ponto é: não viva no modo de distração se você nasceu para governo. Deus te chamou para governar, Deus te deu sonhos. Quem aqui tem sonhos? Esses sonhos foram gerados no teu coração através da presença de Deus, então não se distraia. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: escolha amigos e ambientes que te confrontem, e não que anestesiam você. Em 2026, escolha amigos e ambientes que confrontem você, e não que anestesiem você. O que vai fazer você chegar mais rápido aonde você deseja chegar, e eu coloquei isso dentro da minha cabeça, para eu chegar mais rápido, para eu acelerar o tempo de Deus na minha vida, eu preciso de uma coisa. Repita comigo: problemas. Mais uma vez, problemas. O que vai fazer você chegar mais rápido, o que vai acelerar o processo de Deus na sua vida, se chama problemas. Escolha amigos e ambientes que confrontem e amassem você, irmão. Se a tua mentalidade se tornou uma mentalidade de governo, agora você está preparado para ir para o ambiente do abate. Lutero disse: 10 anos no mosteiro não aceleraram e não me amadureceram o tanto que um ano de casamento fez comigo. Um ano de casamento amassa muito mais você do que 10 anos dentro da igreja, cantando, tocando e pregando todo dia. Quem aqui é casado? Casado. Estou certo ou estou errado? Um ano de casamento, doideira. Provérbios 27 vai dizer: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Ambiente que vai acelerar você. Quem aqui gostaria de falar inglês? Eu gostaria de falar inglês. Quem gostaria? Levanta a mão. Legal. Quem fala? Eu falo também inglês. Nossa, piada de tiozão, né? Nada a ver. Nossa, acabei com a pregação só de falar isso daí. É o seguinte: se você for parar para estudar hoje, vai levar 2, 3 anos para poder aprender inglês, sim ou não? Parou aqui, 2, 3 anos, você aprende a falar aí fluente ou fala muito bem, certo? Agora, se eu falar para você assim, ó, pega o avião, vai para os Estados Unidos e mora lá durante 3 meses ou 6 meses, você vai falar inglês fluente, sim ou não? Ambiente de pressão acelera o processo de Deus na sua vida. Se você quiser comer uma carne de panela, mulheres que estão aqui, me ajudem. Carne de panela, você vai colocar a carne na pressão. Quanto tempo leva para você poder abrir a panela e comer essa carne? Bianca, vai, deixa Deus te usar. Você quer comer uma carne? Você vai jogar no GPT? Você quer comer uma carne de panela? Quanto tempo leva na pressão para ela ficar boa? Quanto tempo? Meia hora? 30, 40 minutos, certo? O que é uma carne de panela? Fala aí. Uma paleta, um acém, um músculo, certo? A Lara quer colocar picanha lá. 5 minutos. Uma paleta, um acém, um músculo, certo? Mamães que estão aqui, me ajudem. 40 minutos, 30 minutos na pressão. Você abre a panela, corta a batata, joga a batata, mais 5 minutos. Ô, irmão, eu sou casada há 11 anos.
Mais 5 minutinhos, pegou pressão, conta 5 minutos, abre a panela, está pronto. Agora, se você pegar uma paleta e colocar na churrasqueira, quanto tempo vai demorar para ela estar na mesma consistência do que foi feito na pressão? Homens que estão aqui, Kevin, experiente em churrasco. Hã? Muito mais tempo quanto? Bastante. Assim, muito tempo. O ambiente que você está determina o tempo de preparo que você vai viver. Qual é o problema nosso? O problema é que a gente só quer ambiente que anestesia a gente. A gente só quer circunstâncias que nos anestesiem. Você quer crescer rápido demais? Aprenda a ter conversas difíceis. Isso vai fazer você crescer. Aprenda a confrontar as pessoas. Isso vai fazer você crescer. Aprenda a dizer: eu não gostei do que você falou, eu não gosto dessa brincadeira, eu não quero que você faça mais isso. Isso vai fazer você crescer. Só que a gente evita ambiente de confronto, a gente deixa as pessoas nos tratarem do jeito que elas querem. A gente deixa a vida fazer o que quiser conosco. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai entregar o governo da terra na mão de quem é fraco. Se você não consegue confrontar o teu amigo que está em pecado, você acha mesmo que Deus vai entregar as nações para você confrontar? Se a pessoa está do teu lado, ela está pecando e você aceita porque você não quer se indispor, você acha mesmo que Deus vai entregar grandes coisas nas suas mãos? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Se você não consegue confrontar o teu namorado, que na hora que vocês estão juntos, ele está tentando fazer algo a mais com você, porque você ama ele, você acha mesmo que Deus vai entregar um cargo em algum lugar, numa multinacional, dentro de uma igreja, ou em algum outro lugar? Você acha que Deus vai fazer algo por você, irmão? Eu estou falando aqui do meu coração para vocês, como se vocês fossem filhos, gerados por nós. Não tem como você chegar em algum lugar, se você não estiver disposto a ser pressionado, amassado, esmagado por Deus. Então você precisa desejar isso na sua vida. Quando eu entendi isso, com os meus 21 ou 22 anos, eu comecei a orar para Deus. Eu não estou zoando. Eu comecei a orar para Deus: Deus, piora um pouco mais, até eu ver aonde eu aguento. Mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração, porque teve um dia que eu estava no hospital com a Bruna, ela estava fazendo quimioterapia, 4 horas de quimioterapia no braço, chorando. Eu vi a minha esposa chorando. Eu falei assim: você quer comer alguma coisa? Eu vou lá buscar. Ela falou: não. Eu levantei, eu sentei na praça e eu só chorava, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu me lembro um dia que a Bruna perdeu um dos nosso primeiro filho, saiu na escada do condomínio, feto. Eu me lembro que eu peguei meu carro, eu fui para a rua, ninguém me viu, ninguém sabia disso, e eu comecei a gritar na rua falando: ressuscita o meu filho, que eu faço o que o Senhor quiser, mas não deixe eu ter perdido o meu filho, por favor, eu gritava. Você realmente quer, irmão, o que você está falando que você quer? Você realmente quer viver os teus sonhos? Você tem que estar disposto a ir para a casa de Potifar, ser vendido pelos seus irmãos, ser humilhado e entender que quando parece que Deus se calou, é aí que Deus está preparando você para viver um ano extraordinário. Só que se você continuar mole do jeito que você é, você não vai viver algo extraordinário com Deus. Se coloque em ambientes onde te falta o fôlego. Se coloca em situações e circunstâncias que te faça perder o ar. Se coloque em circunstâncias, fale para Deus: é aí que o Senhor quer que eu vá? É, então eu vou. É essa oferta que o Senhor quer que eu dê? É, então eu vou dar. E eu vou confiar. Ainda que seja desesperador, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Eu virei um doente mental por problemas. Eu comecei a caçar problema, eu comecei a caçar confusão na minha vida. Eu comecei a entender a minha cabeça. Eu falei: cara, eu preciso entender isso aqui logo. Por que a depressão assola a minha cabeça? Da onde vem isso?
Por que eu estou vivendo isso? Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, teve ano que eu li mais de 60 livros. Eu comecei a ficar paranoico, eu falei assim, eu quero avançar, eu quero vencer. Por quê? Porque quando Davi tinha 17 anos, ele chega diante de um gigante, e quando ele derrubou o gigante, ali o céu, a terra reconheceu o que ele carregava, e se tornou rei de Israel, irmão. Foi depois de um problema que ele se tornou quem se tornou. Todos os dias de 2026, Deus vai colocar um problema na tua mão, e atrás desse problema está a revelação daquilo que Deus espera de você. Então não espera o problema aparecer, vai atrás dele e resolve isso. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Ouse. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um intercâmbio, pega suas coisas, vai para outro país. Não, pastor, mas cara, não viva uma vida comum nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que são 70, 80 anos de muito cansaço e enfado nessa terra. Só se vive uma vez, só tem uma vida, irmão. Você vai ficar dentro dessa igreja, dos seus 10 anos, até os seus 90 anos, sentado no mesmo banco, fazendo a mesma coisa todo dia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vai fazer alguma coisa diferente, vai acessar alguma coisa nova em Deus, vai buscar alguma coisa que Deus tem para você. 8 bilhões de pessoas nessa terra, e você está preocupado se a pessoa que está do teu lado quer te namorar ou não. Que mundo que você vive, velho. Você precisa avançar em Deus, você precisa entender que existe algo tão grande da parte de Deus que você não pode se conformar. Não se conforme com um culto normal. Tinha cultos que eu chegava e falava assim, eu não levanto essa cadeira enquanto o senhor não falar comigo, e se o pastor for embora e for trancar a igreja, eu viro a noite aqui, mas o senhor vai falar comigo. E eu ajoelhava e ficava clamando até Deus falar comigo. Deus falava comigo aos 90 do segundo tempo, mas Ele falava. Muda de emprego, muda de cidade, muda, faz alguma coisa diferente, vai para ambientes que vai acelerar a tua vida 10 vezes mais. Mas não fica vivendo uma vida normal, não fica no conforto. José só se tornou o que se tornou porque ele teve que sair da casa do pai dele. Então você precisa pedir para Deus. Você precisa pedir para Deus, me leva a viver aquilo, me leva a ser forjado na dor, me leva a suportar dores emocionais que eu nunca suportei. Sabe qual foi a dor emocional que Jesus passou? Ele suou gotas de sangue. Sabe quem descreve isso? Lucas. Sabe que Lucas era médico? Sabe que Lucas está escrevendo ali? Esse é o estágio da pior dor humana, quando sai gotas de sangue no suor. É o pior trauma que um ser humano pode viver emocionalmente, é suar gotas de sangue, é chegar ao extremo do corpo. Qual é o extremo que você já viveu da tua vida? Vai correr na rua, vai fazer 5K, vai ver o quanto isso é difícil para você. Vai correr 21, vai correr 42, se coloque em ambientes de desconforto, viva ao extremo da tua cabeça. Se você não suporta fazer uma coisa tão pequena, como é que você vai correr a corrida da vida? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês têm certeza que vocês querem que eu continue pregando? Vocês estão dispostos mesmo, ou eu vou ficar jogando palavras ao vento? Eu estou falando de coisas que Deus foi falando comigo durante todos esses anos de ministério. Eu tenho 32 anos. Eu lidero pessoas de 80 anos aqui dentro dessa igreja. Todo culto que eu estou sentado aqui, quando eu subo para pregar e a igreja está lotada, eu fico olhando e falando assim, cara, eu não sou digno de estar aqui. Existem pessoas que têm mais qualificação, mais idade, mais anos, tem gente que tem o que tem de anos de casamento, eu tenho de idade. Eu fiz a renovação de aliança de um casal da igreja, que eles estavam renovando a aliança depois de 30 anos. O que eles têm de casamento eu tenho de idade, e eu estava fazendo a renovação de aliança deles. Eles estavam casando e eu estava nascendo. Por que eu? Porque quando você aceita ser colocado na pressão, Deus acelera a sua vida. Então se coloque em ambientes de pressão.
Vai para cima de algumas áreas da sua vida. A terceira coisa, qual é a primeira coisa? Quem anotou aí? Amém. Segundo ponto, qual é o segundo ponto? Anota o terceiro ponto. Nem tudo é atraso. Muitas coisas são preparo. Nem tudo é atraso. Muitas coisas são preparo. Eclesiastes 3 vai dizer, verso número 1: tudo tem o seu tempo determinado. Sabe qual é a maior crise na nossa idade? Nesse período que a gente passa? Achar que a gente está atrasado. Você está adiantada, você. Muito adiantada. A gente acha que a gente está atrasado na vida. Quem tem a sensação de estar atrasado? Tudo tem um tempo. Eu converso muito com o pastor Igor e ele passa por algumas crises que eu passei há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu falei para ele assim, cara, quando você chegar nos 30 anos, eu falei para ele, marca isso, quando bater 30, é como se uma chave virasse na tua cabeça. Então não sofra, dos seus 25 aos 30 anos, homens que estão aqui, do 25 ao 30, vai ser a maior crise existencial da tua vida. Quando bater 30, parece que alguma coisa transforma em você. É algo extraordinário. Mulheres, eu não sei, porque eu não sou mulher, então eu não sei te falar. E depois você pergunta para alguma mulher mais velha. Mas homem, dos 25 aos 30 anos, você vive diariamente pensando em morrer ou conquistar o mundo. Você acorda querendo conquistar o mundo e você dorme querendo morrer. Não é atraso, é preparo. O tempo de silêncio de Deus acontece na vida de todo mundo. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando na tua vida. Você vai enfrentar muito silêncio de Deus. Muito silêncio de Deus. Mas é um preparo de Deus para a tua vida, cara. É um preparo. Se você está passando por essa fase, pode ser que 2026 não seja extraordinário para você. Mesmo assim, não é tempo de parar. Pode ser que 2027 não seja um ano extraordinário na tua vida, tá tudo bem, não é o tempo de parar. Mas na hora que chegar um certo momento, na hora que o tempo determinado chegar, irmão, já era. Então nesse período da tua vida, entenda, eu preciso me fortalecer com estratégias do céu e preparar minha cabeça com estratégias do céu para que quando der certo, eu não esteja realmente atrasado. Não é atraso, é preparo. Eu vou te falar o que Deus falou comigo quando eu comecei a entrar em crise. Gente, estou falando de coisas pessoais da minha vida. Eu me lembro que quando eu começo a casa do Pai, eu tinha uma expectativa. 6 anos atrás, eu tinha uma expectativa. Agora eu vou começar a casa do Pai, Deus vai soprar meu nome nas nações, essa igreja vai crescer rápido demais, a gente vai viver algo tão extraordinário, e em pouco tempo a gente vai ter uma igreja com mais de 1000 pessoas em Campinas. Eu tinha essa convicção dentro da minha cabeça. Quando as coisas começam a acontecer, o que você faz? Você começa a se comparar com outras pessoas, sim ou não? Só eu me comparo ou todo mundo que está aqui se compara? Eu comecei a me comparar. Aí eu comecei a olhar os meus amigos, comecei a olhar as pessoas ao meu redor. Eu falei, mano, não é possível, velho, tá todo mundo voando e só eu que não estou dando certo. Aí isso começa a bugar a tua cabeça, começa a dar uma crise na tua cabeça. Você começa a achar que o problema está em você, você começa a pensar. E aí, o que Deus falou comigo? Deus falou para mim assim, ó, eu estou dando sementes nas tuas mãos. Pegue as sementes, lance elas no solo e espere o tempo certo. Na hora que você chegar a estar pronto, tudo que você construiu vai te sustentar na onde você chegou. Entenderam ou não? Pega a semente, lança a semente. Quando você lançar a semente aqui, ó, em 2019, eu lancei a semente. Eu só vou colher essa semente em 2026. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas não lançaram a semente lá em 2019, aí chegou em 2026 e fala, chegou o momento de colher, aí você não plantou nada.
Chegou o momento certo para a tua vida, você não plantou nada, aí você quer colher, aí você fala assim, nossa, agora eu estou atrasado. Aí você começa a plantar correndo para tentar ir colhendo no meio do processo. O que Deus falou comigo de 2019 a 2026 foi o seguinte: de 2019 a 2026 você vai lançar sementes. O que eu fiz? Eu escrevi 3 livros nesse processo. Eu não ganhei R$1 e não fiquei mais rico escrevendo esses 3 livros. Eu só tive dor de cabeça, cansaço, enfado. E eu tenho raiva se você falar para eu escrever um livro. Não me fala, pastor, escreve mais um livro. Eu fico com raiva. Eu tenho raiva de livro. Eu estava saindo da igreja aqui, uma irmã parou e falou assim, pastor, estou com saudade dos seus livros. Você não quer escrever mais um? Eu falei, irmã, assim, livro é embaçado. Assim, escreva o seu, mas não se iluda. Certo, pastor Igor? Aí o que eu fiz? Eu fui e escrevi 3 livros nesse processo. E todo dia que eu olhava para os livros, eu tenho umas caixas lá em casa lá que tem quase 400 livros em casa ainda. Por culpa de quem? Pastor Igor. Ele falou para mim assim, assim, onde eu for eu vou contar essa história, que eu tenho raiva dele só de lembrar. Quando eu fui lançar o primeiro livro chamado Governe, sabe quanto que custa para lançar um livro? R$10.000. Naquela época. Quando eu lancei, há 4 anos atrás, R$10.000, hoje está mais caro. Aí eu falei assim, mano, R$10.000 para lançar o livro, 1.000 livros. Ele falou assim, ô louco, pastor, 1.000 livros? Você vai vender 200 na primeira semana. Eu falei, 200 paga 1.000. Ele falou, não, pode fazer. É certeza que você vai. Eu falei, mano, será? Eu, pastor, olha o tanto de gente que você conhece. Não, pastor, você vai arrebentar. Eu falei, sério? Não, aí você vai ter agenda, você vai sair para pregar fora. Aí minha cabeça aqui com o meu sonho, falei, nossa, eu vou, é isso, chegou o meu momento. Para eu fazer esses 1.000 livros, o que eu fiz? Eu tinha um cartão de crédito que tinha 5.000 de limite, que era o limite da minha vida, sabe? Para poder pagar as contas, comprar mistura, sabe? Passei 5.000 num cartão, passei R$5.000 no cartão da Bruna. Zerei os limites, falei, em uma semana, entra 10.000, eu pago os 2 cartões, vida que segue. Mandei fazer os livros e tal, passei o cartão, comecei a vender, eu não vendi os 200 livros. Aí entrava R$39,90, eu pagava a fatura, ia no açougue e comprava R$30 de carne. Aí eu vendia outro, por um milagre, pagava e saía para comer lanche com a minha casa. Foi assim 8 meses. Sabe quando foi que eu vendi o último livro dos 1.000? Quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Obrigado, pastor Igor. Demorou 4 anos, o que era para uma semana. O que eu estou tentando falar para você? O tempo do preparo, o tempo da espera, não é esquecimento de Deus, é preparo de Deus. Aí o que eu fiz? Eu fui e lancei o segundo livro, em dias o que demoraria anos. Adivinha quantos livros eu fiz? 200. Vou fazer 1.000 nada? Fiz 200. Vendi os 200, adivinha em quanto tempo? Numa semana. Falei, estou voando. Fui e fiz os Suas Feridas Terão Poder para Curar. Se eu vendi 200 em uma semana, quanto que eu vou vender das Suas Feridas? Que 200 paga 1.000? Vou vender rapidão. Vendi? Não. Rebentei meus 2 cartões de novo. O tempo do preparo. A segunda coisa que Deus falou para mim: cria um canal no YouTube e posta todas as suas pregações lá. Irmão, você não sabe a raiva que eu tenho de ficar fazendo lista de transmissão e mandando vídeo para os outros, falando, curte e comenta. Mano, eu tenho uma raiva de fazer isso. Mano, é horrível fazer isso. Parece que eu estou mendigando. Tipo, eu estou implorando. Toda semana eu falo para Deus, eu não vou fazer mais isso. Aí Deus fala, você vai. Eu falo, mano, eu não vou fazer mais isso. Você vai. Continua, é uma semente. Continua, é uma semente. Eu falo, mano, eu não quero mais, esse negócio aqui é chato. Só que quando as coisas derem certo, quando chegar o tempo certo e determinado por Deus, vocês percebem que já tem uma parada toda construída lá para trás? Você percebe que eu não vou ter que ficar me matando, ligando para a Lawane ou para o Kevin e falar assim, a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa produzir conteúdo. Não, já está tudo pronto. Por quê? Porque esse momento é o tempo do preparo.
Aprenda a se preparar no momento que Deus está fazendo silêncio. Pastor, mas não tem visibilidade, não tem vídeo, não tem visualização, ninguém curte, ninguém fala nada. Não tem problema, nós não estamos construindo para agora, nós estamos construindo para o chamado que Deus tem para nós lá na frente. Pega teu violão e começa a cantar na internet. Ai, mas é tão chato, ninguém vê, ninguém curte. Não tem problema, não estamos construindo para agora, estamos construindo para o futuro. Eu estou te dando conselhos do fundo do meu coração. Escreve o livro, faz o que tiver que fazer, ainda que fique só no PDF, faça, gaste dinheiro, irmão, já fiz camiseta para vender. Eu tenho vergonha quando alguém aparece com a camiseta na igreja. É muito feia aquelas camisetas. Eu tinha uma do Kiko escrita assim: onde estiver seu tesouro, ali estará o teu coração. Nossa, é muito feio. Não, nem me lembro. Eu peguei um dinheiro emprestado da poupança da Beatriz para fazer essas camisas. Eu falei: pai, fica tranquilo, eu vou te pagar em uma semana, porque eu vou vender rapidão. Eu não vendi. O tempo do preparo. Você precisa se colocar em ambientes de pressão, você precisa se preparar, você precisa ir, irmão. Agora é a hora de errar, vocês estão entendendo? Agora é a hora de dar cabeçada, agora é a hora de errar. Por quê? Porque não tem visibilidade. Mas quando tiver visibilidade, aí você já não pode mais errar, porque se você errar, você cai lá de cima do castelo e você morre, porque as pessoas vão te matar, elas vão te cancelar, elas vão acabar com a tua alma. Agora é a hora de você arriscar. Eu já vendi fruta, eu já tentei de tudo. Eu falei assim: lembra o menino de 17 anos que falou: eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou dar o melhor para minha casa, eu vou ser o melhor para minha mãe? Lembra? Falei: agora eu vou estourar, frutinal. Estourei mesmo. Estourei minha cabeça de nervoso, estourei tudo. Mandava os mamãozinhos para Duarte, que a Duarte estava com prisão de ventre. Né, Duarte? Tava 1 grau lá, mamãozinho. Você tem que tentar, irmão. Sabe qual é o problema nosso? A gente está apegado demais à nossa reputação. A gente está apegado demais à opinião dos outros. A gente está apegado demais. Começa a tentar empreender agora. Ai, pastor, e se não der certo? Tá, e a pergunta que eu te faço: e se der certo? E aí, e se der certo? É o tempo do preparo. Sabe qual é o maior problema do jovem cristão? Achar que Deus vai descer do céu e vai fazer alguma coisa por você. Deus não vai descer do céu, Deus não vai fazer. Se você não se mover, irmão, nada se move ao teu redor. E eu estou falando de um cara que orou. Eu orei demais. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz um milagre na minha área financeira, Deus me abençoa nessa área. Deus abençoou? Não. Deus me deu condições, me deu estratégias, mas quem teve que se mover fui eu. Eu que tive que estudar, eu que tive que colocar a cara, eu que tive que ir na rua para vender fruta no taquaral e as pessoas falar não na minha cara. É que agora tem essa corrida, acho que eu vou voltar para vender fruta nessa corrida que vocês vão aí. Tem amanhã de manhã? Não, estou de boa. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Não é porque Deus está em silêncio que está fracassando, irmão, é o tempo do preparo. Pastor, quando der certo? Quando der certo, você vai ver meus vídeos lá de 2019 na internet, está lá. Sabe como que eu fazia o vídeo? Eu não tinha ring light, assim que chama lá, onde? Eu pegava a vassoura, segurava com os 2 pés assim o rodo, aí eu amarrava com o lacinho de cabelo das meninas, dava play e ficava falando pro celular, segurando com o pé. E ficava lá. Dá várias figurinhas, vocês não foram lá ver ainda que vocês são bobos, vocês iam causar no mim naquele grupo chato que vocês têm lá. Não, está lá ainda, eu que nem um tonto. O que é isso? Tempo do preparo. Já falei, pastor Igor, faz um canal no YouTube. Quantas vezes já falei para você fazer um canal no YouTube? Ah, mas não sobe vídeo, pô. Joga a semente. Ah, para. Quantos vídeos tem lá, Igão? 7. Pô, falo para você, faz 3 anos, tem 7. Nem tudo é atraso, amém? É preparo. José tinha um sonho e ele estava onde? Lá na prisão. Deus só estava preparando ele.
Ele chega no fundo do poço, ele fala assim, cara, não é possível que Deus tenha algo para minha vida, não é possível que o sonho que Deus falou que tinha vai acontecer. Não, Deus só estava preparando ele. A quarta coisa, e esse aqui é um conselho que eu quero dar do fundo da minha alma para vocês, e eu queria muito que, se vocês não ouvirem nenhum, que pelo menos esse vocês ouçam e vivam. Porque esse aqui foi o que eu mais demorei para aprender. Esse aqui foi o que mais custou para mim. Mas hoje esse aqui resolveu muita coisa na minha vida. A pressa em parecer rico gera anos de escravidão. Repita comigo, a pressa em parecer rico gera anos de escravidão. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Não saber administrar dinheiro. Porque a gente quer viver de aparência. A maioria de vocês não trabalhavam, não tinham gasto nenhum, começou a ganhar R$ 1.800 por mês e agora gasta R$ 2.000 por mês. Choraram por uma promoção porque precisavam de mais dinheiro, porque não estavam conseguindo pagar as contas, conseguiram ganhar R$ 2.500 por mês e estão gastando R$ 3.000 por mês. A pressa em parecer ser algo vai tornar vocês escravos para o resto da vida. Se tem uma coisa nessa terra que tem o potencial de destruir as tuas emoções, é a falta de dinheiro. Homem que não tem dinheiro, nem a mãe gosta dele. Não gosta, irmão. Todo homem que eu converso, eu falo, cara, não seja humilhado por não ter dinheiro, porque você não ter dinheiro é a pior humilhação que existe na vida, diante do ambiente que a gente vive com as pessoas, sim ou não? Você já foi humilhado de ter que ir pro rolê, não ter dinheiro para comer um lanche e as pessoas darem a metade do lanche delas que sobrou para você comer? Porque todo mundo na mesa sabia que você não tinha dinheiro, mas eles te deram porque ficaram com dó de você. Você já passou por isso? Sim ou não? Eu já passei. Não estou com fome não. A barriga. Não, come aí que eu não estou aguentando. Não, estou de boa. Irmão, faça o que tiver que fazer, mas não gaste mais do que você ganha. Poupe 10% daquilo que você ganha. Doe 10% daquilo que você ganha. 10% que você ganha, invista em autoconhecimento, invista em você, em estudo, em capacitação, em desenvolvimento pessoal, em terapia, não sei, se desenvolva. Não gaste dinheiro com coisas supérfluas. É melhor você chegar no fim da corrida vivo do que chegar todo arrebentado para tentar agradar os outros e ver que você não passa de uma mentira. Se você adquirir R$ 1 milhão e fizer um investimento correto de 0,6 a 1%, isso equivale a R$ 10.000 ou R$ 6.000 por mês caindo na tua conta sem você fazer nada. Quem sabia disso? Levanta a mão, quem sabia disso? 3, 4 pessoas. A pergunta que eu te faço: quem aqui já recebeu R$ 1 milhão nas mãos durante toda a vida? Todos nós. Já passou R$ 1 milhão nas suas mãos? Eita, profeta dessa geração. Você sabia que já passou do tempo que você nasceu até a idade que você tem, já passou mais de R$ 1 milhão na sua mão? E se eu falar para você que se você tivesse administrado bem o teu dinheiro, você hoje receberia de 6 a 10 mil reais por mês sem fazer nada? Seria bom para você, sim ou não? Sim ou não? Mas você tem que ficar vendendo o teu tempo para o teu chefe, sendo escravo dele, porque você não soube administrar a riqueza que Deus colocou na tua mão. E você acha que Deus vai colocar mais riqueza, sendo que você gasta tudo, comendo lanche, comprando roupa e fazendo um monte de idiotice para tentar viver o agora e se tornando um escravo eterno do futuro? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Irmão, eu demorei demais na minha vida para entender isso que eu estou falando para vocês.
Esse ano eu fiz um propósito. Não importa como vai ficar a minha vida, 10% de tudo que eu ganho, eu dou ao Senhor, é o meu dízimo. E 20% de tudo que eu ganho, eu invisto. Eu vivo hoje, regrado, com 70% daquilo que passa na minha mão. 70% do que eu ganho é o que eu utilizo para viver. Ah, pastor, mas aí tem que descer a qualidade de vida. Tem. É melhor descer a qualidade de vida por um tempo, para que depois você nunca mais tenha sofrimento e humilhação, do que você tentar viver bem agora e chorar depois. Eu falo todos os dias para minha esposa: chora agora e ri depois. Se você quiser rir agora, a gente pode rir, mas não vai chorar depois. Eu morava no Nova Europa, numa cobertura, 3 quartos, churrasqueira, lugar super legal para se viver. Eu estava num apartamento de 140, 137 metros quadrados. Eu retrocedi para um apartamento de 47 metros quadrados. Por uma decisão. Viver 2026 poupando 20% de tudo que passar na minha mão. É fácil, sim ou não? Você precisa aprender urgentemente a administrar os recursos que passam na tua mão e parar de tentar parecer algo que você não é. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Cara, isso vai salvar a tua vida. Se você que é novo, que está aqui, vai salvar você se você começar agora. Se nos próximos 30 anos você aplicar 10% que você ganha todos os meses, nos próximos 30 anos você se torna um milionário, sem depender da aposentadoria do governo, e você vai conseguir viver leve. Irmão, eu amo ser abençoado por Deus e viver da provisão de Deus. Eu amo. Mas eu amo muito mais ser alguém que abençoa a vida de pessoas e provisiona na vida de pessoas. É muito melhor. Um dia nós ganhamos uma oferta de R$400 de uma pessoa da igreja, e nós não tínhamos dinheiro para nada. Ganhamos R$400 de oferta. A Bruna queria fazer o cabelo, custava R$400 para fazer o cabelo. Eu falei: amor, o dinheiro chegou, por que você não faz seu cabelo? Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: se eu fizer o cabelo, as pessoas nunca mais vão querer nos ajudar. É melhor a gente continuar vivendo do que ter que parecer que a gente tem alguma coisa e as pessoas pararem de querer ajudar a gente. Você acha que isso é vida? Irmão, de todo o coração eu falo isso para você. Para de gastar dinheiro desenfreado. Para de ser bobo. Um dia você vai passar pela humilhação do teu filho te pedir algo que você não conseguir dar. Hoje você é novo, poupa o que você tem. Coloca o dinheiro para trabalhar para você. Porque quando seu filho te pedir para ir para a praia, quando seu filho te pedir para fazer uma viagem, você vai ter que falar não. Por quê? Porque você se tornou um escravo. Porque você gastou tudo que tinha na tua juventude e não conseguiu guardar nada para trazer dignidade para a tua casa. Estou te dando um conselho que eu daria para os meus filhos. Na verdade, eu dou sempre esses conselhos. Ele só não ouve. É humilhante o jeito que você é tratado por não ter recursos. E é vergonhoso o jeito que as pessoas te tratam quando sabem que você tem recurso. Vocês estão entendendo? A maior forma de você liberar a prosperidade de Deus sobre a tua vida se chama generosidade. Não negocie a generosidade com Deus, porque a generosidade é uma mãe que gera um fruto chamado prosperidade. Quanto maior for a sua generosidade, maior vai ser a sua prosperidade. Eu não negocio em abençoar vidas e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho convicção de que uma semente lançada na vida de alguém pode transformar a vida de alguém. A tua oração tem que ser: Senhor, prepara os recursos que vão vir na minha mão, porque eu quero pagar a faculdade de pessoas, eu quero poder dar um carro para as pessoas, eu quero poder dar celular para as pessoas, eu quero poder acreditar no sonho das pessoas, eu quero poder trazer transformação na vida das pessoas, através dos recursos que Deus vai colocar na tua mão. Quem quer viver isso? Você não vai viver se você continuar gastando mais do que ganha. É ilusão, irmão. Monta um planejamento para a tua vida.
reestrutura a tua família, a tua casa. Não vai fazer tudo o que acha que tem que fazer. Se tiver que descer o nível, desça um nível. Se tiver que comer lá no pastel do Alex, come no pastel do Alex. Mas não gaste dinheiro desenfreado. Um dia você vai se arrepender amargamente disso. E eu sei, vou falar a velha frase que toda pessoa velha fala para um jovem. Ouve eu, porque quando você tiver a minha idade, você vai falar, nossa, por que eu não fiz isso antes? A última coisa que eu quero falar para você, para a gente encerrar. Repita comigo, sentimento, mais alto, sentimento, sem direção, vira atraso de vida. Esse ponto é o ponto extra para a tua vida. Cuidado com quem você vai se envolver amorosamente. Primeira coisa, as pessoas não mudam. Elas melhoram, mas elas não mudam. Pastor, eu estou namorando e a pessoa tem um comportamento X e eu não aguento mais esse comportamento está acabando comigo, mas quando casar, vai mudar? Não, não vai mudar. Pode melhorar, mas não muda, irmão. É por isso que quando você casa com alguém, você casa por amar os defeitos da pessoa e não as qualidades dela. Um segredo para quem quer casar: aprenda a amar os defeitos da pessoa que você está. Ela não vai mudar. Ou você aprende a amar, ou você não casa. Vai ser sempre assim. Vai. Você pode fazer o que for, irmão. Terapia. Tudo você possa imaginar. Clamar a Deus. Ungir a cabeça com óleo. Fazer greve de silêncio, ficar sem falar uma semana, aí parece que agora vai mudar, não, e depois, mudou, não mudou, só deu uma melhorada para depois trazer de volta e vai continuar sendo a mesma coisa. Quem é casado aqui, eu estou mentindo ou não? Então a pessoa que você vai se relacionar é a decisão mais importante da tua vida. Não se distraia. Sentimento sem direção vira atrás de vida. Eu conheço pessoas que tinham um baita chamado e porque se envolveu no relacionamento errado, casou errado, hoje virou uma ameba no reino de Deus. Quem conhece pessoas assim? Você fala, que dó. Tinha um baita potencial e virou uma ameba. Quantas pessoas você conhece? Mas eu também conheço pessoas que eram uma ameba dentro da igreja, casou com a pessoa certa e hoje vive uma vida extraordinária. A pessoa que você vai construir a tua vida, você tem que ter convicção que é isso mesmo. E não me procure para pedir conselho nessa área antes de casar. Se tiver tudo pago e eu falar para você, cara, sai fora, eu falo. Não estou nem aí. Não, mas está tudo pago. Dane-se. Não entra nessa furada, você vai arrebentar a tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? A pessoa que você vai se relacionar vai determinar a tua vida, cara. As duas maiores decisões da sua vida: primeiro, é o Deus que você vai servir. Segundo, quem é que vai servir esse Deus com você. Não erre nisso. Não erre nesse ponto. Não erre. Porque se você errar, pode ser que você condenou a tua vida até o fim e jogou tudo no lixo por causa de um olho bonito, por causa de um cabelo bonito, por causa de um corpo bonito, por causa de um sorriso bonito, por causa de uma fala bonita. Você acabou com o teu chamado. Não erre nesse ponto. Vou dar uma ajuda para os feios. Às vezes é melhor o feinho que está aí perto do que aquele bonitão ou aquela bonitona que você acha. Olha para o propósito e olha para os defeitos. Isso vai ser determinante para a tua história e para a tua vida. Amém?
O sonho que você tem, irmão, se você permanecer nesses pontos, ele vai acontecer. José, ele não acelerou o sonho, ele se tornou digno dele. Se torne digno daquilo que Deus quer entregar nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Não sei se eu atendi a expectativa, pastor Igor, era isso mesmo? Dá para arrasar assim? Dá para arrasar? Eu falei de coisas da minha alma, de que eu acredito que é extremamente importante para você poder viver o teu chamado. Pode parecer que eu sou um bobão aqui falando, e você fica, nossa, tá bom, pastor, tá bom. Mas eu tenho certeza que vai chegar um dia da tua vida que você vai lembrar dessas palavras que eu falei para você. Em algum momento você vai lembrar. Se você nasceu para governar, irmão, não se distraia. Não se distraia. Não se distraia com vitimismo, com a opinião das pessoas, não se distraia. Viva aquilo que Deus colocou no teu coração. Vai para cima disso. Não gaste mais do que você ganha. Um dia você vai se arrepender amargamente disso. Não faça nada para impressionar as pessoas. Você não está atrasado, irmão, você está no tempo de preparo. E durante esse processo todo, existe alguém que Deus preparou para você, para poder construir isso junto com você. As pessoas não chegam prontas, elas precisam ser construídas no processo. Não caia nessa ideia de internet. Não fique mirando alguém que já está pronto na internet. A relação é construída a dois. É construindo, cada um colocando um tijolo. E os dois juntos vão crescendo e vão evoluindo. Encontre alguém que vai construir algo com você para daqui 10 anos. Se relacione com alguém que está disposto a construir com você para daqui 10 anos. E não alguém que já acha que está pronto, ou já acha que está pronta, e vai colocar você com a sensação de que você está atrasado. Não, irmão. Deus tem algo extraordinário para a tua vida, mas você tem que estar com o teu coração 100% centrado nisso, senão você vai afundar o barco. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, é porque Deus queria falar isso com você. Deus queria preparar o teu coração para esse momento. 2026 sim, pode ser um ano extraordinário para alguns de vocês. Mas 2026 sim, também pode ser um ano muito difícil para alguns de vocês. Não é para todos que vai ser extraordinário, para alguns vai ser muito difícil. Mas tenha em mente uma coisa, não é atraso, é preparo. E se for muito difícil 2026 para você, se alegre, porque Deus está preparando você para acessar aquilo que já é seu nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Então comemore. 2025 foi um ano muito difícil para mim, foi um ano que eu cheguei num ponto de muita dificuldade emocional mesmo, ao extremo do meu emocional. Não suei gota de sangue, mas eu cheguei num nível hard das minhas emoções. Eu vou usar um exemplo aqui, meio nada a ver, mas não vai caber para vocês aqui. Quem aqui já assistiu Dragon Ball? Não vai caber, né? Não vai... Vai caber, será? Sabe quando o Goku apanhava muito? E aí depois que ele tomava uma surra, ele ficava mais forte, e o Super Saiyajin se regenerando, vocês estão entendendo? Essa tem que ser a sensação dentro de você. Aí vão pegar um corte meu na internet, falar, o pastor falando de Dragon Ball, do capeta e tal. A sensação é de alguém que apanha, não morreu. Aí ele fala, cara, me tornei mais forte. Aí vai depois, enfrenta um outro inimigo, apanha, me tornei mais forte, me tornei mais forte, me tornei mais forte. Essa tem que ser a sensação dentro do nosso coração. Estou me tornando mais forte. Irmão, não sei qual é a sensação sua para 2026, a sensação que eu tenho é que 2025 eu apanhei tanto, a sensação de entrar em 2026 é, cara, me tornei mais forte. Eu estou muito ansioso porque a gente vai viver em 2026. Estou muito ansioso para ir para a guerra logo, para apanhar mais e para sofrer mais, e para enfrentar o extremo mais uma vez da minha espiritualidade, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo. Eu quero muito mais.
Porque eu sei que aquilo que Deus quer depositar sobre nós, Ele só vai depositar sobre um alicerce forte, sobre alguém que foi forjado, não sobre pessoas fracas. Se você crê que é para você essa palavra, sai do seu lugar, vem aqui na frente e fala para o Senhor assim: eu quero. Não estou convidando você hoje para sair do seu lugar, vir aqui na frente e falar assim: meu ano vai ser lindo, não, estou chamando você para falar assim: Senhor, deposita problema sobre mim, eu quero ser um filho aprovado, eis-me aqui, pode me esmagar esse ano. Você quer fazer essa oração? Se você não quiser, está tudo bem, mas se é com você que Deus está falando, se você sente que é com você, sai do seu lugar e vem aqui. Acho que você nunca viu isso dentro de uma igreja, né? Deus, pode me esmagar. Pode tirar tudo de mim. Pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Pode me levar ao mais extremo que for. Eu sei que o Senhor só faz isso com os filhos que o Senhor tem algo muito grande para depositar nas mãos. Eu sei que quando eu me ajoelho na tua presença dizendo: pode fazer o que o Senhor quiser, eu sei que há algo extraordinário o Senhor quer depositar e entregar nas minhas mãos. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai te faltar o fôlego de repente em 2026, mas quando chegar no final da corrida você vai falar assim: uau, não faltou nada, Deus cuidou de tudo, Deus fez, Deus derramou, Deus preparou o vaso, Deus quebrou o vaso, Deus refez o vaso, Deus encheu o vaso, Deus transbordou a minha vida, Deus me levou a viver coisas poderosas. Senhor, eis-me aqui, eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Me coloca dentro da panela de pressão do céu e extrai de mim o melhor que o Senhor tem. Acelera o tempo na minha vida, acelera o processo na minha vida e me leva a viver aquilo que o Senhor tem para mim rápido demais. Essa é a minha oração para a minha vida em 2026. Senhor, pode me esmagar, pode me tirar o ouro e a prata, pode fazer o que o Senhor quiser, mas não tire a tua presença de mim, não retires o teu espírito de mim. Pode me levar para outra nação, pode me levar para outros lugares, pode destruir as minhas emoções, pode acabar com os meus sonhos, pode fazer o que for preciso, mas não me retire do centro da tua vontade, não me retire da tua presença, Deus. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor disse que faria na minha vida. Eis-me aqui, pode me jogar na cova, posso ser traído pelos meus irmãos, podem arrancar minha túnica, o sonho que eu tenho dentro de mim vai permanecer vivo. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, vai ser extraordinário. 2026 não é um ano de palavras bonitas, não é um ano de frase de impacto. 2026 não é o ano de sentir arrepio. 2026 não é o ano de achar que vai ser tudo de boa, que eu vou viver tudo tranquilo. Não, quanto maior for a pressão, maior a aceleração do processo, e pronto eu estarei para aquilo que Deus tem para a minha vida. Senhor, essa oração que fazemos aqui é uma oração disposto à convocação do céu que o Senhor tem para nós. Eu sinto o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar dizendo: eu separei alguns de vocês hoje, eu separei alguns de vocês para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu preciso fazer em Campinas. Eu estou separando alguns de vocês para o chamado que eu tenho e para os mistérios que eu tenho em Campinas. Eu vou usar vocês, eu vou acelerar o tempo na vida de vocês, eu vou levar vocês a viver coisas que nunca viveram, porque vocês estão dizendo sim para mim, o Senhor está dizendo sim para vocês. Um filme começa a passar na tua cabeça.
É como se você apertasse o botão agora e você começasse a assistir janeiro, fevereiro. Coloca no 2.0 dentro da tua cabeça agora, março, maio, abril, vai vendo assim, passando. É como se você visse os cultos, é como se você fosse experimentando o que está acontecendo aqui. É como se Deus te mostrasse você pregando, você cantando, você fazendo, você colocando a mão sobre pessoas no acampamento, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, você olhando para as tuas mãos dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E Deus dizendo para você: é porque você se permitiu ser pressionado. Você se vê tendo conversas difíceis, você se vê Deus colocando amigos na tua vida, ambientes na tua vida que você não